Faz alguns meses que me mudei de casa. Eu sempre dividi o quarto com minha irmã mais nova, e meu sonho era ter um quarto só meu. E finalmente esse dia chegou. Eu nunca fui uma pessoa de ter muitas paralisias do sono, mas eu tinha. Só que elas apareciam de vez em quando. Às vezes porque algo no dia tinha dado errado, ou porque eu tinha ido dormir cedo demais. Mas eu via bastante coisa, como espíritos, vulto, mas nunca tive medo. Importante. Meu quarto era um tipo de salão de festas para fazer churrasco, mas meus pais deixaram eu ficar com ele, porque eles não iam usar para nada, e ele é separado da minha casa, é praticamente uma segunda casa. Eu lembro que naquele dia em específico eu estava muito cansada. Eu acordei umas 6 horas da manhã, o que não é muito comum. Eu me sentia pesada, então decidi dormir um pouco. Meu pai estava arrumando uma coisa, não lembro o que era, e no meu quarto tem tipo uma portinha da Coraline. Eu sempre tive um pouquinho de medo dessa porta, mas prometi pra mim mesma que isso não acabaria com o meu sonho de ter um quarto. Então comecei a assistir uns vídeos no YouTube até pegar no sono. Depois de um tempo, que pareciam horas e horas de sono, eu acordo um pouco desconfortável. Parecia que existia um peso, tipo uma pessoa sentada em cima de mim. Abri meus olhos, tentei me mexer, só que eu não conseguia. Aquele peso me impedia de me mexer. Meu pai estava dentro da porta e quando vi minha cortina, eu vi meu tênis pendurado e uma perna branca com veias marcadas. Parecia um cadáver. Estranhei, pensei que estava delirando, até eu percebi que aquela perna era minha. Eu tenho uma cicatriz na perna, por isso percebi que era minha. Eu entrei em desespero, tentei gritar para meu pai, mas não conseguia. Falei para mim mesma que aquilo era apenas um sonho. Olhei para cima e me vi pendurada. Tinha uma corda em volta do meu pescoço, e eu era um cadáver. Depois disso, meus olhos foram fechando lentamente. Eu tentava deixá-los abertos, só que algo pesava em meus olhos. E então, quando eles foram fechados, eu apaguei. Talvez tenha sido alguns minutos, mas eu juro que para mim foram horas. Eu acordei chorando, e a primeira coisa que vi foi a cortina. Ela estava normal, e eu em desespero desci e falei com a minha mãe. Ela me acalmou e eu voltei a mim. Dias passaram e minha mãe inventou de mudar minha cama de lugar. Em vez de ficar em frente a tal porta, ela agora ficaria do lado da porta, e eu dormiria embaixo da minha cortina. No primeiro dia, eu já não estava tão confortável, mas deixei isso pra lá. Alguns dias depois, eu estava deitada em minha cama e senti algo gelado em minha cabeça. Parecia uma mão. Começava bem fraquinho e ia piorando, ficando muito, mas muito gelada. Eu colocava minha mão onde estava gelado, mas sentia que estava quente. Parecia estar dentro. Era tão gelado que minha cabeça ficava latejando de tanta dor. Depois daquele dia, isso acontece sempre. Essa mesma sensação, as mesmas dores. Enquanto eu escrevo, deitada em minha cama, sinto minha cabeça gelar mais, e minha cabeça doer.